volta, meu povo e minhas povas. Espero que vocês estejam aproveitando muito essas sessões. A gente está com uma sequência realmente incrível. Eu quero agora aproveitar para me reapresentar, se você não estava nas sessões anteriores aqui no Impacto Extraordinário. Eu sou a Nay Moura e eu trabalho como Chief of Staff para o time de liderança da América Latina aqui na ThoughtWorks. Agora nós vamos começar a falar de um tema muito interessante com a Raquel. A Raquel, que é Lead Experience Designer aqui na ThoughtWorks, vai falar conosco sobre nada sobre nós sem nós. Como a tecnologia pode empoderar ou excluir pessoas. É um tema super interessante, super importante. Então, eu convido vocês a ficarem com a gente até o final, onde a gente vai responder algumas das perguntas que vocês vão colocar no chat. Então, Raquel, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para compartilhar a sua tela. A sessão é toda sua. Obrigada, Nay. Obrigada por me apresentar. E boa tarde a todo mundo. Eu sou a Raquel. Esse aqui é o meu sinal na comunidade surda. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos escuros, estou usando uma camisa rosa, e aqui no fundo, na minha parede, é uma parede branca, eu tenho uns livros aqui também ao fundo. Eu sou Experience Designer, como a Nay falou, mas eu tenho os arquétipos de pesquisa e design de serviços aqui na ThoughtWorks. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi meu contato com a frase título dessa palestra, o Nada Sobre Nós Sem Nós, e como que eu conectei essa frase junto com tecnologia, design e meu papel, assim, na vida, né, no mundo. Iniciando, né, um pouco dessa história dessa frase, eu li essa frase um tempo atrás, em um artigo, quando eu estava estudando para montar uma aula, e assim que eu dei de cara com ela ficou muito na minha cabeça. Ela me impactou muito, né? E aí eu comecei a lembrar de várias coisas e refletir. Sabe quando a gente está lendo um livro, a gente bate o olho e aquilo se conecta com a gente de um jeito, e a gente precisa ficar pensando naquilo por um tempo? Pois foi o que aconteceu comigo. Então, eu fiquei nesse tempo nesse exercício de reflexão, e aí uma das primeiras memórias que foram desbloqueadas ali, nesse momento, foi uma memória muito pessoal, assim, muito íntima, que aconteceu há uns 20 anos atrás, talvez, 2003, 2004, e eu lembrei do meu bisavô. Meu bisavô é esse da foto, o nome dele é Caribé, ele é artista plástico. E eu lembro que minha avó, nessa época, né, uns 20 anos atrás, ela me contou, né, que estava lendo um jornal local e viu que uma marca grande até, conceituada, tinha usado a obra do meu bisavô para estampar alguns dos seus produtos ali, de moda, né? E aí, nessa matéria de jornal, estava dizendo que as estampas faziam parte da nova coleção de roupas e que era uma homenagem à cultura baiana, à cultura brasileira e também, claro, à própria memória do meu bisavô. E aí eu fui toda animada a ver essa matéria, né? Nossa, que legal, saiu no jornal e tal. Só que aí, quando eu fui olhar, minha avó falou: Ah, eu acho muito engraçado essas homenagens que todo mundo ganha, menos o homenageado. E aí eu fiquei meio assim, tipo, como assim, né? Como assim? O que é que ela quer dizer? Como que o homenageado não ganhou? Então a gente não teve nada a ver com essa história? E aí, pois eu descobri que a marca, na verdade, ela tinha publicizado essa homenagem, né, e feito todo essa propaganda de que estava homenageando, mas na realidade ela não tinha pedido autorização para a família de usar essas imagens, ela não tinha envolvido a família de nenhuma forma ali, os detentores do direito autoral, dos direitos autorais, nas decisões estratégicas do projeto. Então, acabou que ficou claro ali para mim, já nessa época, né, 20 anos atrás, o quanto que era importante a gente envolver as pessoas, né, no começo ali das coisas, as pessoas que mais importam no processo. Porque, além de não remunerar pelos direitos autorais, essa marca podia acabar usando a imagem dele, né, e da obra dele, de uma forma indevida, ou então a gente não conhecia a marca direito, então podia ser que ela se posicionasse de uma forma que não ia de encontro ali com o que a gente acreditava. Então era perigoso. E no final eu entendi que não era uma homenagem, né, era mais uma apropriação indevida, propriamente, do que uma homenagem. E aí, seguindo nessa memória, eu fui lembrando das reflexões de apropriação cultural, né, que é quando um grupo dominante, ele se apropria de alguns símbolos ali e estéticas de um grupo oprimido e descontextualiza tudo isso, tira todo o caráter ali cultural e apaga a construção histórica que originou esse símbolo e acaba usando aquilo em prol de um lucro ou de uma coisa que deturpa totalmente o valor desses símbolos, né? E esse debate ele é super recorrente em espaços de discussão de raça, de gênero, e origina vários termos, como Black Money, Pink Money, que denunciam como que o capitalismo faz isso, né, de se apropriar
de causas sociais, não envolvem as comunidades e acaba traduzindo essas causas em produtos e serviços que não beneficiam a sociedade de forma alguma. Então, isso me trouxe assim alguns paralelos, né, como se a frase da minha avó fosse uma versão personificada ali do que acontecia em um grau muito maior, mais problemático, sistemático e estrutural com a apropriação cultural. E aí, quanto mais eu lembrava dessas coisas, eu percebia que essas duas frases, elas pareciam meio primas, né? Era como se uma fosse explicando a outra. O envolvimento de um homenageado tinha que ser o mínimo no processo de homenagem, né? Então, nada sobre meu bisavô tinha que ser feito sem a participação dele. E o mesmo se aplica em tantos outros contextos, inclusive no de apropriação cultural. E aí, tudo bem, um monte de coisa veio na minha cabeça, mas eu ainda não tinha entendido o que era essa frase naquele contexto que eu estava lendo, né? E aí eu falei, pô, então agora eu vou seguir o texto, vou ver se é isso mesmo, se está fazendo sentido. E aí eu descobri que, naquele contexto, Nada Sobre Nós Sem Nós era uma espécie de grito de guerra das pessoas com deficiência que estavam pedindo um basta às situações em que políticas, recursos e discussões sobre acessibilidade acontecessem sem o envolvimento da comunidade em questão, e que pseudo-soluções ali surgissem sem que ninguém se lembrasse de consultar as pessoas mais interessadas nelas. Mas o que é que tudo tem a ver com tecnologia, né? Tudo isso que eu estou falando, né? Afinal de contas, a gente está numa conferência de tecnologia. E quando eu vi esse lance de deficiência e acessibilidade, eu lembrei de um projeto, um trabalho que eu fiz e que eu participei, que avaliava, do ponto de vista de usabilidade, um aplicativo de empresa financeira. E aí eu toquei um dos primeiros estudos ali de pesquisa voltado para a acessibilidade daquele produto, que já era um produto super consolidado, já era usado por milhões de pessoas, e que, inclusive, do ponto de vista de acessibilidade, acumulava alguns comentários positivos quando se comparava com outras empresas mais tradicionais, mas ainda assim, nenhuma vez tinha acontecido de fazerem um estudo voltado especificamente para isso, e que, de fato, consultasse as pessoas com deficiência. Então, por mais que a empresa tivesse ali uma posição de mais favorável, né, mais favorável do que as outras em relação à acessibilidade, as decisões elas eram tomadas muito com base em algumas diretrizes e boas práticas, como o WCAG, por exemplo, que é esse guia de acessibilidade para a web, que já era ótimo, mas não tinha um envolvimento de pessoas. Então, e com esses comentários positivos que a gente via por aí, acabava que dava a sensação de que estava tudo bem. Mas a pesquisa ela tem esse caráter, essa natureza muito inquieta, né, de querer saber mais, entender mais e com mais profundidade. Então a gente resolveu sim fazer o estudo de acessibilidade até para entender por que a gente tinha esse destaque, né, entre outras empresas, o que funcionava tão bem para ver se a gente conseguia potencializar. E, para nossa surpresa, a gente descobriu que, sim, as pessoas gostavam dos produtos e tudo mais, mas que elas não conseguiam acessar alguns serviços básicos, como, por exemplo, finalizar um cadastro, um simples cadastro, sozinhas. Elas não conseguiam fazer isso. Você já deve ter passado por um fluxo de cadastro parecido com esse que está na imagem, né, que usa ali uma tecnologia de reconhecimento facial. É uma tecnologia que está cada vez mais popular e não deixa de ser super útil, como a mão na roda para a gente não precisar ir em agências físicas e ficar ali horas esperando numa fila para conseguir fazer uma ativação, alguma coisa. Mas esse fluxo específico, ele usava uma câmera de smartphone, era bem parecido com esse que está na tela, e enquanto isso ele dava essas instruções escritas, também parecido com o que está na tela, né? Vire seu rosto para a esquerda, vire para a direita, me aproxime, me afaste. E era assim que funcionava. Só que você já tentou fazer um fluxo desse com os olhos fechados, por exemplo? O celular, ele não tinha uma funcionalidade, mesmo com o leitor de tela das pessoas que não enxergavam, ele não dava as instruções de forma que as pessoas conseguissem ouvir, era apenas visual. Então, uma pessoa cega, ela simplesmente não conseguia fazer esse cadastro sem a outra pessoa. E isso já era no onboarding, no primeiro momento que o cliente tentava usar o aplicativo. E aí teve outra vez, em outro projeto também, que a gente queria aumentar uma conversão de usuários ali de outro produto. Não era esse cadastro, mas era ainda nesse mesmo contexto.
E eu lembro que tudo era muito corrido, né? A gente falava, tá, conversão, engajamento, e tá falando das métricas, e não sei o quê, tem que mexer, tem que olhar os dados, e tudo era uma correria, como sempre é na tecnologia, né? Então, era um ambiente que, quando a gente cogitava fazer pesquisa, parecia que a gente estava querendo atrasar o ritmo imparável ali do mercado de tecnologia. Mas a gente foi mostrando valor e foi conseguindo fazer, e conseguimos emplacar esse projeto. Então, a gente conseguiu recrutar pessoas ali com deficiência, e a gente descobriu que a funcionalidade que a gente queria tanto emplacar, que era o que a gente queria apostar ali no quarto, no trimestre, ela simplesmente não estava tagueada corretamente. E aí, o leitor de tela não conseguia ler essa função de forma correta e, consequentemente, as pessoas que estavam usando aquele fluxo, elas nem sabiam que esse produto existia. Então, a gente estava tentando aumentar a conversão de um produto que muitas pessoas nem sabiam que existia. E no último censo de 2010, a gente descobriu que 3,4% mais ou menos dos brasileiros têm um grau severo de dificuldade para enxergar. E pode parecer pouco, né, à primeira vista, 3%, não é tanta coisa se a gente for só olhar ali o número frio. Mas se a gente faz uma conta de padaria, 3,4% da nossa população do Brasil significa pelo menos ali 7 milhões de pessoas. Para fim de comparação, esse número é mais ou menos o número da população do Paraguai. Então, quer dizer, em pleno plano de crescimento, a gente estava deliberadamente negando acesso a uma população que era tão grande quanto a de um país inteiro. Vocês conseguem imaginar o tamanho da oportunidade que a empresa estava perdendo? Isso que eu só estou falando de deficiência visual. O mais curioso é que esse erro especificamente de um tagueamento era um erro tão simples, que ia exigir um esforço tão baixo para ser resolvido, mas que traria um impacto tão alto, tanto social quanto para o próprio negócio e, claro, para os usuários, só que a gente não tinha nenhuma visibilidade até aquele momento. Se a pesquisa não tivesse existido, a gente nem ia saber que isso era um problema. E aí, nesse sentido, né, pensando nesses processos internos e visões que a gente tem que ter dentro da companhia, as equipes de atendimento tiveram um papel fundamental nesse estudo, porque cada vez que uma pessoa com deficiência entrava em contato com a empresa para reclamar ou sugerir alguma coisa, eles categorizavam essa reclamação como algo relacionado à questão de acessibilidade. E aí isso facilitou muito o processo, porque a gente conseguiu recrutar essas próprias pessoas, pessoas que já tinham entrado em contato com a empresa em algum momento para reclamar de acessibilidade, a gente recrutou para o nosso estudo e conseguiu trazê-las para perto. Mas só que nem sempre isso acontece. Quando eu fui falar com o pessoal de atendimento e descobri dessas centenas de reclamações que existiam com relação à acessibilidade, eu também descobri que o fluxo de informações entre as áreas, ou seja, de atendimento com as outras áreas, né, da empresa, era como um grande telefone sem fio. Então, as pessoas, elas eram ouvidas nas centrais, elas entravam em contato pelo chat, pelo 0800, mas demoravam, às vezes, meses ou até anos, ou às vezes elas nem chegavam, essas informações, até o time de produto. E quando elas chegavam, elas ainda tinham que ser entendidas e tinham que ser priorizadas, e muitas vezes isso não ia para frente. Então, para a gente conseguir detectar esse problema de processo, né, porque esse problema de comunicação entre áreas é um problema de processo, a gente precisa ter um olhar mais crítico e holístico para dentro das instituições também, não só para o usuário, mas tratar a nossa companhia como usuários também, né, desse fluxo de informação. E é aí que eu acho que o papel do designer de serviço se faz tão importante, porque a gente consegue fazer essa ponte simbiótica aí quase entre front stage, que é o ponto de contato entre o usuário e nossa companhia, e o backstage, que é tudo que funciona por trás da cortina que o usuário não está vendo, como, por exemplo, o fluxo de informações entre as áreas. Mas, tá bom, ao mesmo tempo que a gente descobriu essas reclamações, né, que a gente descobriu realmente, a gente também descobriu, junto com o pessoal de atendimento, alguns elogios, né, como eu falei, que as pessoas estavam falando que, em comparação com outros players, os competidores, a gente estava em uma posição melhor e tudo mais, e especialmente porque era um produto financeiro que facilitava a compra em lojas virtuais. E isso trazia para aquelas pessoas que elas não conseguiam experimentar com constância na rotina, no dia a dia delas, uma independência de outras pessoas, nesse caso elas conseguiam experimentar, porque o produto permitia isso. Então, por isso, elas viam tanto valor naquilo. E aí, quando eu fui pensando nesse case, nessa história, eu lembrei que no último junho, a gente teve a semana de acessibilidade aqui na TOTUS.
E na semana de acessibilidade, a gente escutou várias pessoas, inclusive o Leonardo Gleison, que é engenheiro de software e é consultor de acessibilidade, e ele compartilhou com a gente uma história de quando ele comprou o berço do primeiro filho dele, Gustavo. Se eu não me engano, o nome dele era Gustavo. E quando ele descobriu que a esposa dele estava grávida, ele e ela, né, a esposa, eles foram procurar berços justamente em várias lojas virtuais, porque ele tinha uns produtos ali que iam permitir ele essa independência. Eles foram atrás e olharam vários sites. Mas no Brasil, a gente tem menos de 1% dos sites acessíveis. Então, mesmo os sites que ele tinha costume de comprar, ele olhava os detalhes, ele tentava entender como era o berço, e ele não conseguia as informações tão detalhadas a ponto que ele conseguisse tomar essa decisão de qual berço ele ia comprar com segurança. Então, para driblar essa dificuldade, eles resolveram ir para uma loja presencial. Eles foram escolher o berço presencialmente, porque eles pensaram que assim eles iam conseguir ver as dimensões e disposições do berço, usando o tato, e perceber se o berço ia atender à necessidade deles. Só que quando eles chegaram na loja física, para surpresa deles, eles descobriram que a maioria dos berços não ficavam montados nas lojas físicas. Simples assim. Eles tinham montados ali 1 ou 2 berços, mas a maioria ficava disponível só através do que, minha gente? De uma loja virtual ou de um catálogo em PDF, que ele não conseguia acessar. Então, é complicado, é difícil, é muito frustrante. Eu poderia dizer que a decisão, eu posso até apostar que essa decisão de não ter montado o móvel foi com certeza tomada com o argumento de otimização de processo, de olhar para o backstage, como eu tinha falado, que é importante a gente olhar, né? As pessoas com certeza olharam ali e falaram, pô, eu preciso enxugar custo com montagem de móvel, eu preciso viabilizar uma loja em um espaço físico menor. Então, os argumentos com certeza existiram, né, de olhar para backstage. Mas vocês conseguem perceber o quanto que algumas soluções elas acabam resultando em erros que são honestos, que não têm a intenção, mas que desconsideram completamente a existência de outras pessoas? Se coloque nesse lugar. Você está grávida do seu primeiro filho e você quer comprar um berço e você já tentou de várias formas e você não consegue. Será que no final das contas você ia pensar, pô, tudo bem, ela já só estava tentando economizar, eles estavam pensando no melhor. Eu vou comprar um berço que aparecer aqui o primeiro e tá tudo certo. Pelo menos eu achei algum berço, né? Ainda bem. Acho que não, né? Então, é por isso que o problema está justamente no sem intenção. O sem intenção não minimiza a gravidade do problema. Na minha visão, está mais para o contrário, né? A sem intenção, a não intencionalidade, é como se escancarasse a complacência e a incapacidade que são habituais do privilégio, da posição de privilégio. A inclusão ela precisa ser uma ação ativa e precisa ser intencional de todos nós. E ela não passa apenas pela acessibilidade. Outra vez eu estava nos primeiros dias em um outro projeto e já no meu onboarding, o PM, que era responsável ali pelo squad, ele me contou que os BAs, os analistas de negócio, eles tinham detectado um aumento muito grande nos números de transações de alguns clientes. Eles estavam transacionando muitas vezes mais por dia, e aí o ticket médio aumentava exponencialmente, era coisa de milhares de vezes maior do que o ticket médio da época. E aí a empresa ficou muito animada, né? E começou a classificar esses clientes no banco de dados como alta renda, classe AB, categoria luxo. E aos poucos o número de usuários com esse mesmo comportamento começou a subir. E a coisa foi tomando uma proporção tão grande que o time de dados começou a tentar prever quais outros usuários se comportariam daquela forma. E em que medida, para que a gente não perdesse nenhuma oportunidade. Só que olhando só para os dados que a gente tinha, os dados de comportamento, os dados quantitativos, eles não estavam conseguindo entender nenhum padrão, eles não conseguiam fazer essa previsão, não conseguiam entender qual era o tamanho da oportunidade. E aí, tudo bem, os números começaram a subir e a empresa foi surfando na onda, só que começou a parecer muito bom para ser verdade. Então as pessoas começaram a pensar, nossa, isso aqui não é possível. Será que tem uma fraude? Será que a galera está fraudando o sistema? Será que tem alguém lavando dinheiro usando o produto, o meu aplicativo? Será que tem algum erro no sistema? Não é possível que isso esteja tão maior do que a gente estava imaginando. O produto era desenhado quase que totalmente para pessoas ali de categoria C, D e E. Como que estava rolando tanto dinheiro ali dentro? Eram algumas perguntas que ficavam na cabeça dos stakeholders. E aí a gente decidiu fazer o que parecia muito óbvio para uma pessoa pesquisadora, né? Que era falar com essas pessoas, finalmente.
A gente desenhou uma pesquisa qualitativa bem enxuta, que custou ali exatamente o valor de um chip pré-pago de R$ 50 e menos de uma semana do meu trabalho. E essas ligações mostraram para a gente que esses clientes AB que a gente achava, né, e categoria luxo, na verdade, eles eram microempreendedores não formalizados, de cidades bem pequenas do interior do país, que não contavam com estrutura física, não contavam com estrutura suficiente nem de serviços financeiros, nem de internet, telecomunicação, e por isso as pessoas, nossos usuários, eles estavam terceirizando o uso do nosso produto. O aplicativo ele acabou funcionando como um hub de serviços ali do celular do usuário para outras pessoas da comunidade. Então, era assim, uma pessoa que queria fazer um depósito ou uma transferência, ela ia até o estabelecimento do usuário do nosso produto, ele cobrava uma pequena taxa ali de 50 centavos a R$ 2, fazia a transação através do próprio aplicativo, e por isso que o número de transações era muito grande. O ticket médio era enorme e parecia que era de uma pessoa só, mas, na verdade, os valores vinham de muitas outras pessoas. Então, na verdade, o faturamento delas era alto, mas essas pessoas eram vendedoras de mercadinho, eram operadoras de xerox, eram donas de lan houses improvisadas, que elas estavam conseguindo não só aumentar a sua renda através desse dispositivo de renda extra, usando esse hub de serviço que elas tinham inventado, como também causar impacto nas suas comunidades. E tudo isso estava trazendo um ganho enorme para a empresa. Depois dessa pesquisa, a gente convidou os participantes para co-criar junto com a gente. E aí, juntos, a gente conseguiu desenhar comunicações, funcionalidades e serviços muito mais adequados para aquela categoria de usuário especificamente. E isso potencializou mais ainda o negócio da empresa e o impacto na vida daquelas pessoas. Só que a gente não teria descoberto tudo isso se a gente não tivesse envolvido essas pessoas no começo, de alguma forma. Então, a tecnologia ela tem um poder transformador, sim, olha o que aconteceu. Mas, sem a participação das pessoas, a quem que a gente está servindo? A gente não projeta achando que o mundo é para o outro. A gente tem mania de projetar as coisas achando que o mundo é para a gente. Quando eu estou falando da gente, eu estou dizendo do si mesmo, né, do indivíduo. Só que o mundo não é da gente, né? Não é meu, não é seu, é nosso, de todo mundo. E a gente é diverso, a gente é muito, é múltiplo. E se a gente ainda não consegue garantir um ambiente de trabalho de tecnologia que seja tão diverso e que inclua tantas pessoas como deve ser, e a gente continua operando na manutenção dessa posição de privilégio que a gente tem, o mínimo que a gente precisa fazer é dar mais jeito de envolver pessoas. Então, nada sobre nós sem nós é justamente sobre isso. É sobre escutar e envolver as pessoas. A pesquisa de experiência, ela tem, e também o design de serviço, eles estão intimamente ligados ali, com o ato de questionar, de aprofundar, de envolver pessoas e de resolver problemas de experiências através de oportunidades de negócio. São abordagens de disciplinas que conseguem fazer essa intersecção muito bem. Mas durante minha fala, vocês conseguiram perceber o quanto outras pessoas, trabalhadoras envolvidas no processo, foram importantes para descobrir todas essas oportunidades. O time de atendimento categorizou as reclamações corretamente, as pessoas de negócio estavam atentas à mudança de comportamento, as gerentes de produto estavam priorizando os estudos, e as designers ficavam responsáveis por desenhar e entregar as melhores experiências possíveis. A gente não precisa e nem deve delegar inteiramente a responsabilidade de inspirar a mudança e de gerar impacto a uma pessoa, ou um time, ou um indivíduo. Mas como que a gente faz isso, né? Nosso papel é, sim, estimular as nossas lideranças, a nossa empresa, transformar nossa equipe em uma equipe mais diversa em toda oportunidade e a cada vaga que se anuncie. Mas fazer só isso, às vezes pode dar para a gente a impressão de que a gente está nadando contra a maré, né? Se nossa liderança não estiver pronta para isso, e se nossa empresa não tiver uma cultura inclusiva, será que não dá para fazer mais nada? E aí, antes de responder essa pergunta, eu queria trazer mais uma frase que também não sai da minha cabeça. Eu li essa frase num livro chamado Citizen Designer. E a frase, especificamente, na verdade, é uma citação de um outro livro, que chama Ceremony, que é de uma autora indígena norte-americana, chamada Leslie Marmon Seco, e também ficou na minha cabeça por muito tempo. A frase é: o branco está sempre muito ocupado. De início eu achei muito engraçado, porque todo mundo está ocupado, né? Quem é que não está ocupado nesse mundo todo? Eu podia até dizer que pessoas de outras raças e de outros recortes têm muito mais ocupações e preocupações do que as pessoas brancas. Mas, seguindo o trecho do livro, eu entendi que a ocupação que ele tratava era muito mais pertinente a um egoísmo, propriamente, do que o significado nobre que a gente tende a dar ali, quando a gente ouve a palavra ocupado. A mensagem era de que nós, pessoas brancas, estamos muito ocupados só no que nos interessa, em como fazer a roda rodar,
como deixar ela continuar rodando do jeito que ela sempre rodou, e pouco ou nada preocupadas com o que realmente está acontecendo no mundo e com o nosso próximo. E, nesse sentido, existe sim uma coisa que qualquer profissional de tecnologia ou não pode fazer, que é parar. A gente precisa parar de ser tão nobremente ocupado. A gente, parando, vai conseguir abrir espaço para novos questionamentos. Por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? O que aqueles dados querem dizer? Por que aquelas métricas mexeram daquela forma naquele momento? A quem que esse trabalho que eu estou fazendo vai impactar? E, acima disso, a quem não vai impactar? Por quê? Como? Por quê? Quando? Todas essas perguntas são importantes de se fazer. Começa parando por 1 minuto. Aos poucos a gente vai tentando aumentar esse tempo, e com sorte esse tempinho já vai fazer você reconhecer que não tem todas as respostas e que para responder essas perguntas você vai precisar envolver as pessoas nos processos. Você vai precisar honrá-las com o protagonismo que lhes é próprio e devido. Quando você perceber, você vai estar transformando as decisões top-down que você recebe em oportunidades de escuta que vão gerar reflexões importantes para você, para a companhia e, por que não, até para a sociedade. Ao envolver essas pessoas, você vai conseguir ouvi-las e, com isso, você vai aprender lições muito valiosas. Com essas lições, essas informações, esses questionamentos, você vai conseguir agir de forma mais responsável e estratégica. Repare que você vai precisar ser intencional com essas ações. Você vai precisar ir ativamente dessas pessoas, das pessoas certas, disponibilizar os recursos para que elas possam falar, serem ouvidas, e que suas histórias ecoem. É preciso a gente recrutar, sim, as pessoas certas, usar os métodos adequados e fazer essas adaptações. Mas, antes de tudo isso, a gente precisa parar com essa mania de achar que a gente conhece todas as soluções. É preciso que a gente reconheça a nossa pequenez, em contrapartida, reconheça o protagonismo das outras pessoas. A gente precisa começar a tratar nossas certezas como hipóteses. A gente precisa parar, pensar, ouvir e refletir sobre o que é que a gente está fazendo e sobre qual o impacto que a gente está fazendo causa no mundo. Para terminar, eu queria convidar vocês a aprofundar, complementar ou até contradizer as visões que eu trouxe com essas inspirações que me inspiram todos os dias, me inspiraram nessa palestra, e também deixar esse trecho de uma música que eu gosto muito e que, para mim, provoca essa vontade de mudar essa síndrome do branco ocupado o tempo todo. Eu queria agradecer a vocês pela participação, ao Leonardo Gleison, que me concedeu a história, a Beatriz Lonskis, que me ajudou a revisar a palestra. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Raquel, foi ótimo.